Sair um pouquinho do caso Banco Master, mas para falar de um outro assunto que desde o final de semana também vem repercutindo bastante, sobre a manifestação do deputado federal Nicolas Ferreira, que veio andando de Minas Gerais até Brasília, e quando ele chegou em Brasília, chovia torrencialmente em Brasília. Eles não adiaram a manifestação e o que aconteceu foi um grande acidente aí com um raio que atingiu diversas pessoas. Muitas pessoas saíram muito machucadas, a gente ainda tem gente internada em estado grave por causa disso. E o Metrópolis.com, quando a gente abriu a capa mais cedo, deu para ver que essa era uma das matérias de capa, ficou ali na coluna da lateral, que é sobre o jovem que teve as costas rasgadas por meio do raio, por causa do raio no ato do Nicolas, e ele achou que ele tinha 1 hora de vida apenas. Informações da redação do Metrópolis.com com Arthur de Souza, dizendo aí que o Eduardo Linhares disse ao Metrópolis que no momento do acidente ele não sentia nada do pescoço para baixo e ele permanece internado. Vamos descer um pouquinho para trazer ainda mais informações, a foto das costas dele logo depois do raio. Mas ele disse o seguinte, a gente abre o texto já com as aspas dele que foi atingido aí durante as manifestações. Abre aspas, para mim, naquele momento, iria ficar vivo por apenas mais 1 hora. Fecha aspas. Esse foi o sentimento do jovem Eduardo Linhares, de 17 anos. Ele foi uma das dezenas de pessoas que foram atingidas por um raio na tarde de domingo, do dia 21 de janeiro, durante a manifestação do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, próximo ao Memorial JK, num ponto central aqui de Brasília. Pode subir mais um pouquinho. Em entrevista exclusiva ao Metrópolis, o adolescente relatou os momentos de tensão vividos por ele. Ele disse o seguinte, abre aspas, estava chovendo muito e, de repente, no espaço de 1 segundo, olhei uma explosão em cima de mim. E depois, senti como se meu corpo tivesse sido jogado para trás. Parecia que a minha alma tinha se descolado. Depois, eu não me lembro de mais nada. Fecha aspas. Segundo a mãe do adolescente, ele desmaiou e ficou com braços e pernas roxos, além do rosto completamente pálido. E aí, o Eduardo continuou nessa entrevista ao Metrópolis, abre aspas de novo. Quando eu acordei, ainda no gramado, não estava nervoso, apenas fiquei tentando entender o que tinha acontecido. Ainda me sentia meio sonolento, como se fosse desmaiar novamente. Fecha aspas. O jovem afirmou que recobrou os sentidos quando viu a mãe tentando ajudar o seu pai, porque a família toda estava na manifestação. Abre aspas. Ele estava com a mão no peito e achei que estava tendo um infarto. Nessa hora, eu me espantei e comecei a raciocinar o que tinha ocorrido. Fecha aspas. E aí ele diz, a matéria diz que naquele momento o Eduardo disse que tentou levantar, foi quando ele percebeu que não conseguia se mexer, não conseguia mexer nada do pescoço para baixo, e ele disse que, abre aspas, naquela hora algumas pessoas vieram me socorrer e me levar a uma das ambulâncias. Eu fiquei com medo de ter sido atingido, de ter atingido alguma coisa internamente. E ele segue, até porque, como estava completamente dormente, eu não sabia dos ferimentos ainda. Para mim, naquele momento, iria ficar vivo por mais 1 hora no máximo. Fecha aspas. O adolescente que está internado em uma unidade de saúde particular aqui no Plano Piloto, na Asa Sul, disse que começou a recuperar os movimentos somente quando chegou ao Hospital Regional da Asa Norte, que é o HRAM, um hospital de referência aí, onde recebeu os primeiros atendimentos. E a matéria segue, então eu te convido a acessar o Metrópolis.com para ter todos os detalhes sobre uma das vítimas do raio lá da manifestação do Nicolas Ferreira no último domingo, que mesmo com todas as previsões aí de fortes chuvas, e vale lembrar que essa chuva atingiu muito forte os manifestantes bem antes do Nicolas chegar. Então, antes do Nicolas chegar, essas pessoas ficaram embaixo da chuva. A Praça do Cruzeiro, aqui no centro de Brasília, é uma praça que não tem nenhum tipo de cobertura. Então, as pessoas ficaram completamente expostas. E essas pessoas que foram atingidas pelo raio não conseguiram ver o Nicolas, porque foram atingidas bem antes dele chegar. Elas estavam muito perto de um trio elétrico que funcionava perfeitamente embaixo da chuva muito forte. Tinha guindaste, as pessoas estavam com guarda-chuva e quando tiveram ali algumas pessoas que foram o epicentro aí do raio, mas
todas estavam muito molhadas e pisando no molhado. Então já tem esse entendimento de que muito mais gente foi atingida porque essa corrente elétrica se espalhou. A gente tem o vídeo com o áudio, acho que vale a gente mostrar de novo. Ontem a gente mostrou bastante isso, mostra desde domingo, mas caso você não tenha tido acesso a essas imagens, são muito impressionantes, acho que dá pra gente acompanhar de novo. Vamos lá. Tá me incomodando há muito tempo. Isso, né? A gente vê que o som estava bastante alto, a manifestação estava acontecendo e o raio atingiu essas pessoas.